Fala galera, saudações rubro-negras, hoje aqui para vocês mais um vídeo aí, trazendo aí o pré-jogo, né, de Flamengo, Botafogo e Flamengo. O jogo é amanhã, no tapetinho, às 21h30, jogo da quarta-feira, retorno após a parada de data FIFA. Esperamos que o Felipe Luiz tenha encontrado uma melhor forma do Flamengo jogar, tenha conseguido motivar os jogadores, o elenco, porque a gente observa aí um ostracismo muito grande, uma falta de motivação muito grande por parte de alguns jogadores esses importantes que fazem o time movimentar. Então o Flamengo precisa sim de um gás, precisa sim de uma atenção especial, precisa de um apoio psicológico para que nessa reta final o Flamengo possa entregar o que melhor a gente espera deles, né? Que é vitórias convincentes, sem medo, sem traumas, né? Sem sustos. Então a gente espera aí que o Flamengo consiga nessa reta final fazer o seu papel, conseguir essas vitórias que vão fazer a diferença lá na frente e não deixar o Palmeiras escapar e ficar aqui secando para que eles possam tropeçar e a gente possa encostar pelo menos aí no número de vitórias, que uma derrotazinha ou um empate deles já iguala as coisas e o Flamengo passa a depender de si só para ser campeão. Galera, vamos assistir o Globo Esporte, vamos aí ao programa do Bem Amigos e o outro programa do Vene Casagrande para ver as últimas informações aí, o que vem reverberando nas mídias sobre o nosso querido Mengão. Um grande abraço a vocês, rubro-negras. Valeu! Não pode se repetir, de jeito nenhum. Bom, a data FIFA termina hoje e amanhã já tem clássico pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. A gente vai falar agora com o Fábio Jupa para saber mais informações sobre o Fla. Oi, Jupa, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo se representa daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu para o último treino antes dessa partida de amanhã contra o Botafogo. O Flamengo vai treinar e o Felipe Luiz sabe que tem reforços e possíveis desfalques para essa partida. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço é o Pulgar, volante. Está recuperado de 3 meses de uma cirurgia no pé direito e deve ser relacionado. Entre os possíveis desfalques, 3 jogadores de meio campo, o Saul, que é titular, o Alan e o De La Cruz. Esses jogadores ainda estão com problemas físicos e devem ser preservados para o jogo de domingo contra o Palmeiras no Maracanã. Existe uma expectativa em relação à formação ofensiva. O Carrascal, que começou os últimos 3 jogos como titular, é favorito na disputa contra o Plata e o Luiz Araújo para começar jogando do lado direito. E uma expectativa também pelo aproveitamento do Pedro, que dos últimos 3 jogos começou 2 no banco e só jogou 15 minutos contra o Bahia. Daqui a pouquinho o Felipe Luiz resolve todos esses problemas. Débora, um abraço para você. Tá certo, Jupa. Obrigada, bom trabalho para você. Agora as notícias do Botafogo. O David Ancelotti vai ter uma novidade. Juliano Lima sabe qual é, chega agora para contar pra gente. Oi, Ju, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Débora, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A novidade é o Marçal, que pode voltar à equipe amanhã. Ele não joga 2 partidas com dores na coxa direita, mas está recuperado e pode pintar amanhã na lateral esquerda. Além dele, o cuiabano cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e também fica à disposição. Na lateral direita, o Vitinho está com a seleção brasileira na Ásia, nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Com a viagem longa até o Brasil, não deve jogar e, com isso, Matheus Ponte deve ser o substituto. No meio-campo, o Nilton está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Alan deve ser o substituto. E no ataque, o Nathan Fernandes, que fraturou o antebraço no treino da Seleção Brasileira Sub-20, não joga desde o dia 19 de agosto, está recuperado, passou por cirurgia, treinando com o grupo e pode pintar amanhã. Se ele não tiver condições, ele vai voltar contra o Ceará no próximo domingo, fora de casa pelo Brasileirão. Hoje à tarde, o Botafogo faz o último treino aqui no Newton Santos, antes do clássico contra o Flamengo. Eu volto com você, Débora. Um beijo. Obrigada, Juliano. Todo mundo nos preparativos finais. Botafogo e Flamengo, aliás, é um clássico de muita história e lances inesquecíveis, né? Como esse aqui, um gol de letra do Alex Alves em 2004. Cara, jogar pelo Botafogo, né, cara, já é uma coisa inesquecível, né? Ainda jogar um clássico ainda, Botafogo e Flamengo. O Flamengo e Botafogo pela 5ª rodada, Campeonato Carioca 2004 na Taça Rio. O time estava alguns anos sem ganhar do Flamengo e a torcida já estava por aqui, né? A gente falou assim, cara, hoje, a gente precisa ganhar esse jogo, né? A gente precisa dar essa moral pra torcida, né? João Carlos passou pela bola, Márcio Gomes chegou batendo de primo, toque! Fala, galera do Globo Esporte, tudo bem? Esse foi o meu gol inesquecível contra o Flamengo. Cara, quando ela via assim, se eu domino ali, os 2 zagueiros tiravam, né? E ali foi um recurso técnico mesmo ali, na hora que
Eu dei o tapa de letra assim, o Júlio César foi para um lado. João Carlos passou pela bola, Márcio Gomes chegou batendo de primo, toque! Gol! Alex Alves! Nossa, magrinho, com luzes, foi um golaço, cara. São raridades esse tipo de gols assim, né, que vem de improviso muito rápido. Foi de letra, de muito oportunismo e recurso técnico, né? Um belo gol do Alex Alves. Gol de letra A, de Alex Alves. Quando eu vou pro Rio, né, e o torcedor hoje lembra, né, eles agradecem pra caramba e falam, pô, mas como eu zoei os flamenguistas naquela época. E fazer um gol, cara, e ver aquela torcida do Botafogo gritando o teu nome, né, Alex Alves, aquela arrepia, cara, isso aqui chega... É até emocionante porque falar do Botafogo pra nós é difícil, porque é uma sensação, é um amor muito grande. E tem gol inesquecível para os rubro-negros também. Um drible sensacional do Berrio no Vitor Luiz em 2017. Tem até pessoa que hoje me fala, nossa, aquele gol que o Berrio fez contra o Botafogo. E eu falo a real, eu não fiz o gol. Oi, pessoal do Globo Esporte, aqui é Orlando Berrio falando e quero mostrar para você meu lance inesquecível contra o Botafogo. Você que se liga na Globo, vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil 2017. Na verdade que foi uma jogada que eu nos treinos já fazia muito, então não foi uma jogada que saiu da nada. Outra vez na direita para Orlando Berrio. Foi uma bola longa de Rodinei, né? Quando eu vi o jogador, eu fiz a jogada que eu fazia, né? Fazer aí de letra aí para eu tirar o jogador e dar a volta nele. Um drible desconcertante no Vitor Luiz. Uma bola açucarada. Olha o drible do Orlando Berrio. E aí eu tive a felicidade que o Diego me ajudou, né? Finalizando e fazendo aquele gol. O Paolo também pulando para ele entrar na jogada. Com o gol de Diego, o Flamengo é finalista da Copa do Brasil 2017. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho e o amor que eu tenho para o Flamengo, cara. A verdade é que fico contente com esse tipo de lembranças. Amanhã tem Fortaleza e Vasco no Castelão, transmissão ao vivo aqui na Globo, logo depois de Vale Tudo. E o Vasco não deve contar com o lateral Paulo Henrique, que acabou de servir a seleção brasileira, né? Camila Barbieri conta tudo pra gente, preparação do time, essa informação aí. Boa tarde. É isso aí, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Estou aqui na loja do Vasco. Que as camisas que são mais vendidas, ó, do Verrete, do Coutinho, do Ryan, mas hoje o pessoal preparou essa aqui do Paulo Henrique, afinal de contas ele fez a estreia no time titular da seleção brasileira e também marcou o gol, Fortaleza, de amanhã. Porém, como ele jogou os 90 minutos com a seleção e tem mais o desgaste da viagem, já pensando em evitar possíveis lesões, né, preservando o jogador, o Vasco então mudou a logística dele. Ao invés dele ir para Fortaleza, ele volta para o Rio de Janeiro. Agora, o Puma Rodrigues, esse sim, vai se apresentar amanhã. A tendência é que se apresente depois do almoço, porque ele estava a serviço da seleção uruguaia que venceu o Uzbequistão por 2-1. Ele estava na Malásia. Então a preparação envolve esse retorno dele para que o Diniz consiga contar com o jogador. Débora. Perfeito, Camila. Obrigada. PH merece o descanso e o sucesso na loja também. Agora o Fluminense, o Serna, que foi convocado pela primeira vez pela seleção da Colômbia, tem chance de enfrentar o Juventude quinta-feira no Maracanã. Ele ainda está com a seleção colombiana, que enfrenta o Canadá hoje à noite num amistoso nos Estados Unidos, mas é esperado no Rio entre quarta e quinta-feira e, lógico, dependendo das condições físicas em que ele chegar por aqui, ele pode ir para o jogo sim. Cabo Verde é a 22ª seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Os Tubarões Azuis, como a seleção deles é conhecida, prometem ser os xodóis na Copa do ano que vem. Churrasquinho para ver o jogo, dancinha para celebrar, explosão na hora do gol. As semelhanças com o Brasil são muitas, da paixão pelo futebol
a língua portuguesa. Neste ano, Cabo Verde completa 50 anos de independência de Portugal. Em 2026, vai jogar a primeira Copa da história do país. Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje trazendo para vocês aqui as últimas atualizações e informações a respeito do Flamengo para essa partida de amanhã, também conhecido como quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo, Botafogo, ou Botafogo e Flamengo, como preferirem, no Newton Santos. Tapetinho, famoso tapetinho do Botafogo. Jogo importante, jogo que o Flamengo não pode sequer imaginar empatar ou perder. Caso contrário, o Palmeiras vencendo o Red Bull, que não é nada difícil, dispara 6 pontos na liderança e praticamente dá adeus para o Flamengo e vai liderar o campeonato até o final com sobras, mesmo que o Flamengo vença o confronto direto. Ficaremos aí com 3 vitórias a menos e 3 pontos a menos, né, no caso de vitória no Clássico, no Derby. Mas então é jogo que o Flamengo não pode de maneira nenhuma perder. O Flamengo precisa vencer o Botafogo amanhã. Felipe Luiz tem algumas situações complicadas para resolver no elenco, tem um problema no ataque, onde ainda existe a dúvida de Pedro, que a gente não sabe realmente o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Alguns dizem que tem nova intriga, outros dizem que não tem nada, que o clima é maravilhoso. O Bruno Henrique, né, um dos 2 atacantes, deverá entrar amanhã. Ou seja, o Flamengo tem uma série de dúvidas ainda para poder escalar do meio campo para frente. Meio campo também existe a possibilidade de Pulgar não ser aproveitado e de Saúl também não ser aproveitado, mas aí De La Cruz também não pode ser aproveitado quando usam a desculpa aí, né, do gramado sintético. Então realmente vai ficar complicado. Acho que o Jorginho vai jogar sozinho, né? Saúl com algumas dores que sentiu na última partida, o De La Cruz com o joelho dele, que a gente não sabe a intensidade do problema crônico que ele tem, e o Eric Pulgar voltando de contusão. Para mim, gente, sinceridade, o Pulgar tem plenas condições de jogo, uma vez que a sua lesão não teve nada a ver com muscular, e sim foi uma fratura do quinto metatarso do pé direito, portanto não é muscular, e ele teria sim, pela sua idade, condições de atuar no tapetinho, independente de qualquer coisa. Seria o menos problemático e o menos traumático para o Felipe Luiz. Mas como nós não somos treinadores e somos somente torcedores, né, e corneteiros, a gente fica aqui na expectativa de realmente o que vai acontecer. No mais, o Flamengo já é aquele velho conhecido de todos, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio, a dúvida entre Jorginho, Pulgar ou Jorginho e Saúl. No ataque, Plata ou Luiz Araújo, Pedro ou Bruno Henrique e Samuel Lino pela esquerda. No mais, não tenho muito o que inventar. A gente sabe que o Felipe Luiz é bem coerente das suas convicções, que nem sempre são as melhores, mas como ele está lá, ele é o professor, então ele que tem que estar dizendo aí quais são as cartinhas que ele tem na manga para poder jogar contra o Botafogo. Espero que ele tenha conseguido treinar o time da melhor forma, conseguir mudar o patamar do time, que andava muito ruim, que andou perdendo jogos importantes, empatando jogos importantes e deixando escapar pontos que agora estão fazendo falta, uma vez que o Flamengo está aí atrás do Palmeiras em pontuação, em número de vitórias, enfim, em todos os quesitos, e até mesmo no quesito, né, equipe, conjunto, qualidade de grupo, enfim. O Flamengo aí vem perdendo os holofotes para o Palmeiras, que cresce nessas retas finais de Brasileirão, de Copa Libertadores da América, e vem mostrando aí um equilíbrio muito grande e um conhecimento muito grande do seu treinador, que já tem uma estrada, já tem uma rodagem e consegue extrair do grupo o melhor e o que ele precisa em determinado momento das competições. Fica aí o alerta também para o Felipe Luiz aprender um pouquinho com o Abel Ferreira e poder sim ser aberto a novas políticas, a novas situações, a novos modelos de jogo, a novas montagens de elenco, a novas escolhas de jogadores, enfim, conseguir montar no Flamengo um sistema de jogo que privilegie o ataque, privilegie as jogadas bonitas, que privilegie o gol e que tem em campo sempre os melhores jogadores. Para mim, vou falar aqui, Pedro é centroavante, tem que estar em campo sempre, tem que ser cobrado sempre, mas tem que estar sempre ali para poder colocar a bola no fundo da rede,
porque quando ele está fora do time, muitas oportunidades são desperdiçadas por falta de alguém que tenha conhecimento da área e que consiga marcar gols, seja de perna esquerda, de perna direita, de cabeça, de cavadinho, enfim, de qualquer forma. Pedro é um centroavante nato e precisa sim estar em campo, mas ser cobrado, logicamente, para que ele, quando precisar dele, ele possa fazer o que é o papel dele, que é fazer gols. Galera, amanhã a gente vem trazendo para vocês as últimas informações aí de tudo que está acontecendo no nosso querido Mengão. Um grande abraço a vocês, Bruninho. Valeu. O Cuiabá entrou com uma ação na CNRD para cobrar do São Paulo uma dívida de R$1 milhão que envolve o atacante Gustavo Santana, que pertence ao Dourado, ao Cuiabá, e está emprestado ao Sub-20 do Tricolor. Mas, Vene, por que você está falando isso? Você traz notícia do Flamengo. Calma, vocês vão entender. Sabe qual é o motivo da dívida? No empréstimo tinha uma cláusula dizendo que, se o jogador atuasse contra o Cuiabá, vestindo a camisa do São Paulo, e também valeria para partidas do Sub-20, o São Paulo deveria pagar uma multa ao Dourado, ao Cuiabá, de R$1 milhão. No time paulista, a informação passou batida, ou seja, ninguém sabia dessa informação, dessa cláusula. E o atleta acabou entrando contra o Cuiabá no segundo tempo e ficou 6 minutos em campo em um jogo em junho pelo Sub-20. O que o Cuiabá fez? Certamente, claro que ele está certo, entrou com um pedido para receber o valor de R$1 milhão. O São Paulo não pagou. O que o Cuiabá fez? Entrou com uma ação na CNRD. Agora, vem mais um detalhe. No empréstimo desse jogador do Cuiabá ao São Paulo, a opção de compra é de R$700 mil, ou seja, o valor da multa é maior do que o valor para comprar o jogador. Verê por que você está falando isso? Agora eu vou falar. O São Paulo emitiu um comunicado oficial enorme para criticar o Flamengo, dizendo que o Flamengo bloqueou o valor do dinheiro da Libra, por isso que eles não tinham dinheiro para pagar. Não, a culpa não é do Flamengo não, São Paulo. A culpa é da desorganização de vocês. Olha esse contrato, gente. O valor da multa é maior do que o valor para comprar o jogador. O jogador entra em campo, fica 6 minutos em campo, ninguém sabia da informação no São Paulo. Aí o Cuiabá, o que faz? Cobra o valor, está em contrato, tem que pagar, e não recebe. E a culpa é do Flamengo por essas e outras, que está cada vez maior a discrepância entre Flamengo e Palmeiras e demais clubes. Por essas e outras, são os dois únicos clubes que são organizados. Ah, mas tem SAF. SAF, beleza, não vamos entrar no balaio. E mesmo assim, tem SAF que tá uma bagunça danada, tem SAF que fale. Então, assim, na boa, a culpa não é do Flamengo. A culpa é dos dirigentes que são desorganizados. Esse contrato aqui é a prova disso, beleza? Vamos agora falar da preparação do Flamengo. Flamengo com todos os jogadores à disposição, porém, pode ser que Felipe Luiz não relacione, ou relacione e deixe no banco de reservas, por ser grama sintética. Primeiro caso, Pulgar. Mas o caso do Pulgar envolve uma outra situação também. Ele está pendurado, ele tem 2 cartões. Ou seja, se ele levar o 3º cartão amarelo, ele fica fora do jogo contra o Palmeiras, que é encarado no Flamengo como uma final no Campeonato Brasileiro. E é óbvio que é uma final. Ah, mas o jogo do Botafogo também, porra, beleza. Mas o Flamengo tem um elenco justamente para o Felipe Luiz pensar nesses casos e não ficar forçando jogadores. Eu, particularmente, acho que não deveria botar o Pulgar em campo. Por que eu acho isso? Porque o Pulgar é um jogador que leva muito amarelo. Inclusive, esse talvez seja o único defeito dele, digamos assim. Se tivesse algo para criticar o Pulgar, seria isso. Leva muito cartão amarelo. E o jogo de domingo contra o Palmeiras é muito importante. Ah, mas o jogo do Botafogo também, já disse, é importante. Mas o Felipe Luiz, ele tem à disposição dele jogadores que podem suprir a ausência do Pulgar, como supriram nesse tempo todo que ele ficou fora dos gramados. Então fica a dúvida se ele vai ser relacionado. Outro jogador que pode não jogar e nem ser relacionado é o De La Cruz. E eu vi um levantamento aqui do site Coluna do Fla extremamente interessante. Gramado sintético do Engenhão, Newton Santos, é uma preocupação para o joelho de La Cruz. O Flamengo vai avaliar a presença do meio uruguaio no jogo contra o Botafogo. Vai lembrar que De La Cruz
nunca jogou no campo do Botafogo justamente por conta desse receio. Para termos uma ideia, desde que chegou ao Flamengo, De La Cruz tem apenas 15 minutos em sintéticos no Brasil. No gramado do Botafogo, sintético, 0 minuto. Sintético do Atlético Paranaense, 0 minuto. Sintético do Palmeiras, 15 minutos. Comissão técnica do Felipe Luiz e o próprio De La Cruz ainda vão definir sobre a presença do meia no Botafogo e Flamengo de quarta-feira, jogo 7h30 da noite no Newton Santos, tá, galera? Lembrando que a diretoria do Botafogo está promovendo promoção aí para poder tentar encher o estádio Newton Santos. Eu tenho certeza que no setor visitante, no caso, o setor da torcida do Flamengo, estará lotado. Vamos falar agora do Jorginho, justamente sobre gramado sintético, porque ele deu uma boa entrevista para o UOL e sugeriu padronização do gramado no Brasil e diz que sintético é melhor que gramado ruim. Fica aí a opinião dele, porque ele diz o seguinte: tinha que ser padronizado. Tem muita diferença quando você joga em certos campos e 3 dias depois você vai para outro completamente diferente. Deveria pelo menos ter um padrão mínimo de qualidade. Com todo respeito ao Bahia, que é um grande clube, mas o campo lá era impossível de jogar. Estava muito difícil. Inclusive, eu falei que o gramado é ruim, a torcida do Bahia ficou revoltada comigo. Gente, parece até o que eu falei é uma loucura. O Abel Ferreira reclamou, o próprio Rogério Ceni, que é técnico do time do Bahia, reclamou. O Jorginho está reclamando agora. Ah, mas a culpa é do Venê. E ele disse o seguinte: joguei no sintético contra o Atlético Mineiro. É complicado, mas se é para jogar no estádio onde não tem um gramado, acaba sendo melhor um sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. O sintético é bem pior do que um campo normal, mas há campos e campos. Então, fica aí a opinião do Jorginho. E o Jorginho do Flamengo, rapaz, divulgou aqui a agenda de treinos da semana, tá? O Flamengo treinou já nessa segunda-feira, tá? Vai treinar terça-feira à tarde. Quarta tem jogo contra o Botafogo. Na quinta, treino à tarde. Na sexta, treino pela manhã. Sábado, treino pela manhã. E domingo, jogo à tarde contra o Palmeiras. Lembrando que os 3 próximos jogos do Flamengo são muito difíceis. A vitória do Palmeiras em cima do Juventude no final de semana pressiona demais o Flamengo diante do Botafogo. E eu acho que o resultado do Botafogo vai influenciar demais no jogo contra o Palmeiras em todos os aspectos, sobretudo no Maracanã. Não é mentira, o perfil da torcida do Flamengo mudou. É um perfil totalmente diferente, é um perfil off-Rio, é o perfil que levanta celular na hora de cobrança de escanteio, na hora de cobrança de falta. Eu não estou aqui criticando a torcida rubro-negra atualmente, eu estou trazendo um fato. O perfil mudou. Se o Flamengo perde para o Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, a pressão dos torcedores em cima dos jogadores, desde o primeiro e o segundo, será muito grande. E quando eu falo isso, um jogador errar um passe, já vai ter aquele estiatório. O Flamengo sai atrás do placar, já vai ter aquele estiatório. Então o jogo contra o Botafogo é crucial para o Flamengo diante do Palmeiras e diante do Racing. Os 3 próximos jogos aqui no Rio de Janeiro: Botafogo, Newton Santos, Palmeiras e Racing Maracanã, tá? Jogos complicados. Porém, o Felipe Luiz tem boas notícias aí durante essa data FIFA. Ótimas notícias. Saúl, 100% recuperado. Arrascaeta zerado, nenhuma fadiga muscular. Samuel Lino descansou, tem que continuar sendo titular depois desse período aí, digamos, de descanso durante a data FIFA. Tem muita boa notícia no Flamengo, o Eric Pulgar de volta. O Felipe Luiz não tem mais desculpa. Ele teve o elenco todo à disposição e um longo período para poder trabalhar. 2 fatos raros no futebol brasileiro. Agora fica a curiosidade como o Flamengo vai atuar, porque de fato caiu muito de rendimento nos 5 últimos jogos, quando só teve uma vitória. Chegou o momento do Flamengo colocar à prova o grande elenco que tem, o melhor elenco do futebol sul-americano. Mais importante, joga dentro da competição. Eu acho que o Flamengo, nesses 5 últimos rodadas... Um café, bater um papo. Muito simples. Mas eu fui para Roma conversar com os jogadores brasileiros lá. Deixa eu colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque o torcedor do Palmeiras deve estar dizendo agora, quando o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras, falaram, agora o Palmeiras passou 3 pontos na frente do Flamengo, então vai, classificação do Campeonato Brasileiro, por favor. Tá aí. Olha lá. Agora não tem mais aquela empatar o número de jogos, que a gente falava sempre daquela diferença de número de jogos. Por isso que o Palmeiras jogou
no sábado e não teve rodada no domingo. Então, o Palmeiras tem 58 pontos, o Flamengo tem 55 pontos e o Cruzeiro tem 52 pontos. E não tem mais aquela diferença de 2 jogos. Não, tem uma diferença de um jogo. Tem uma diferença de um jogo, não tem mais. Porque era um jogo para o Flamengo e 2 jogos para o Palmeiras. Não, tem um jogo de diferença para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a mais. Então, Casa, é isso que eu estou dizendo. O Cruzeiro tinha uma diferença de um jogo para o Flamengo e de 2 jogos para o Palmeiras. Agora ele tem uma diferença de um jogo para o Flamengo e de um jogo para o Palmeiras. Sim. Então a situação fica mais difícil por isso, apesar de ele estar 6 pontos atrás do Palmeiras e um jogo a mais. O Flamengo pode, por exemplo, no confronto direto, igualar os 58 pontos. Aí depois tem que ver o que acontece, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Só que antes do confronto direto, tem Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e Flamengo e Botafogo. Nós vamos para as Botafogo e Flamengo. Quer ver? Aí nós temos. Eu sou encantado com o Mirassol. Ganharam de novo, tá lá. Eles estão nesse momento direto na Libertadores, na fase de grupos, cara. Na fase de grupo, eles vieram da Série C para a Série D, da para C, para 2 anos da B, da C para B. Então aí com 46 pontos, já abriram 3 pontos, que veja que é o mesmo número de jogos para o Botafogo. Abriram 3 pontos reais para cima do Botafogo e abriram 3 pontos para cima do Bahia, mas o Bahia tem um jogo a menos, pode ter os mesmos 27, pode chegar nos mesmos 46 pontos do Mirassol, mas me encanta. E depois vem 2 times fortes, que fazendo um belo campeonato, e se esperando disso, Botafogo e Bahia. Nesse momento, seriam esses 6, 4 indo direto para a fase de grupo e 2 indo para a pré-eliminatória da Libertadores. Nesse momento seria esse. Qual é a próxima rodada? Mais 2 próximas rodadas. Então agora, o Palmeiras joga em casa com o Bragantino. E o Flamengo joga fora, mas é no Rio de Janeiro, mas é no estádio Newton Santos, é gramado sintético, faz diferença. O Flamengo joga com o Botafogo. Depois, na sequência, o Palmeiras vai ao Maracanã, vai ter 75 mil pessoas no Maracanã. O Palmeiras vai ao Maracanã para o confronto Palmeiras e Flamengo. Se partirmos do princípio que se mantém a diferença, esse jogo é fundamental no confronto, é já um jogo de 6 pontos. Então o Palmeiras, o Flamengo joga em casa. Vamos vir para cá para o Cruzeiro? O Cruzeiro agora volta para o campeonato no clássico contra o Galo, jogando na Arena do Galo, que também é sintético, que também é gramado sintético. E é um jogo daqueles para arrepiar. E depois joga em casa com o Fortaleza, que deu uma melhorada, mas ainda está lá na zona do rebaixamento. Vocês olhando tudo isso, não quero que ninguém diga quem vai ser campeão, porque é impossível. É impossível dizer quem vai ser campeão. Eu acho que será um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Quem quer falar, por favor. Eu acho que o Palmeiras aumenta a diferença no meio de semana. Como é que é? Eu acho que o Palmeiras vai aumentar a diferença para o Flamengo no meio da semana. Eu acho que Flamengo e Botafogo, a tendência é um empate. E o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, a tendência é o Palmeiras vencer. Aí aumentaria para 5 pontos. 5 pontos. Porque o Flamengo já chegou até em cima do Palmeiras há 3 rodadas atrás. 5 pontos e 3 vitórias. aí com 3 vitórias. Mas... Não, estou falando da tendência, hein? Não estou falando que isso vai acontecer. Esse campeonato não está dando para adivinhar nada, quem joga em casa, quem joga fora. Como é que vocês veem o campeonato? Eu acho que, assim, olhando, analisando, eu vejo o Palmeiras mais dentro da competição do que o Flamengo. O Palmeiras vive muito mais a competição, joga mais com mais intensidade, joga mais dentro da competição, joga os jogos decisivos mais importantes, joga dentro da competição. Eu acho que o Flamengo, nesses 5 últimos rodadas aqui, não foi o Flamengo que vinha como estava lá atrás. Deu uma caída e o Flamengo não está com a mesma disposição do Palmeiras para identificar os jogos decisivos. E o Palmeiras identificou, atropelou o Juventude, porque eu não posso perder ponto para esse time aqui. E se o Bragantino, como está jogando em casa, ele botar o Palmeiras, não tem como segurar. Como é que você vê com a tua experiência técnica do Flamengo que você já foi? Nesse momento, a relação da torcida com o técnico, que talvez não esteja escalando os jogadores que a torcida estivesse querendo que ele escalasse. Não é questão da torcida, não. Eu acho que o Felipe Luiz é o seguinte, ele não conseguiu ainda, pela juventude dele, é muito bom, vai ser muito bom, não sei se para o Brasil ou para a Europa, que é a cabeça dele, né? É dele definir, quando você tem uma competição, os jogos importantes, você não pode abrir mão de jogador que decide jogos, cara.
Independente de estar cansado, o cara decide jogo. Então, você não pode... O que está é o seguinte, você não pode ter no banco um time que faz mais gol do que está jogando. Tem alguma coisa que está equivocada Você está falando aí. do cara que Quanto decide? mais jogadores eu tenho dentro de uma equipe que bota a bola para dentro, é muito melhor. Porque você sabe que passa por um, passa por outro, mas alguém bota a bola para dentro. E ele está abrindo mão por causa que ele quer montar o esquema, que ele contratou os jogadores, sei lá, e os caras não estão rendendo, e não é aqueles jogadores que botam a bola para dentro. Então o Pedro bota a bola para dentro. Bruno Henrique bota a bola para dentro. Entendeu? Os outros, você contratou por 10 milhões, por 15 milhões, 20... mas o cara não está conseguindo ser aquilo que esperava que ia ser. Ele dá explicações táticas, por exemplo, que como ele sabia que o time viria para cima dele, fazer a marcação alta, ele teria que trazer o time atrás, teria que ter velocidade, então não era o momento do Pedro para ter essa partida de velocidade. Entrou depois do jogo. Ele entende de futebol. Mas o Pedro tem diversas alternativas para fazer gol, cara. É um cara que, se a bola chegar no meio da área, o zagueiro fica desesperado, porque ele pode virar para a esquerda, para a direita, cabecear. Ele tem uma virtude que os outros não têm. Sabe o que é? Exatamente. Ele é um centroavante que os caras acham ele, porque centroavante os caras têm que achar ele. Né, ficar preso dentro. E ele tem o seguinte, se também ele sair um ladinho aqui e ele receber uma bola, ele bota os caras na cara do gol ainda. Sim. Porque ele faz tabela, ele sabe fazer uma jogada. Agora veio uma data FIFA, né? E sempre tem uma surpresa pós-data FIFA. O Flamengo agora teve tempo para treinar, já sabemos que... E tem que ganhar o jogo do Botafogo. E não vai ter De La Cruz, Saúl, tem desfalques e tal, mas enfim. E o Botafogo joga tudo também. Também. Para não sair jogo da zona duríssimo. Agora, assim, o Palmeiras mostrou. O Palmeiras não tinha 6, 7 titulares aí. Do Abel, porque ele joga com o time titular, depois ele entrou contra o Juventude. Ele tinha 3 titulares em campo. Isso, sei lá, só. Uma coisa assim. E não tinha o Roque E o Flaco. e o Flaco. Isso. Mas Nenhum então... dos dois. E meteu, foi logo 4-4, que depois saiu o gol, chegou a 4-0. Só uma coisinha. O Palmeiras tem uma capacidade, uma força nesse momento, que me parece diferenciada. Então, e a força mostra ainda porque o Bruno Rodrigues, garoto que operou o joelho 2 vezes seguidas, ficou parado ficou 2 anos sem fazer um gol. Ele chegou e fez um gol contra o Juventude e o ambiente, você vê que o ambiente é totalmente unido, o ambiente está colado. A reação de apoio, ele foi fantástico. Todo mundo, estádio, jogadores, tudo. Então isso mostra o ambiente que está o Palmeiras.